Bom dia, aluno. Tudo bem com você? Nessa videoaula de hoje, nós iremos falar sobre as desigualdades no comércio internacional. Esse assunto refere-se ao capítulo 3 da unidade 2 do seu livro de Geografia. A globalização é um assunto que se encontra em diversos meios de comunicação e principalmente no seu livro de Geografia. Esse processo de globalização é um fenômeno novo, que surge a partir da segunda metade do século XX, com um grande avanço nos meios de transporte e de comunicação. E esse avanço intensificou as trocas comerciais de mercadorias e de serviços entre os países do mundo. A globalização não é só um fenômeno econômico, mas também cultural. Mas esse assunto falaremos na próxima aula. Percebemos que a economia mundial está cada vez mais integrada e essa integração está relacionada ao aumento da população mundial e ao crescimento do consumo. Vejamos nessa ilustração que eu coloquei para vocês aqui, de um site que, em tempo real, é uma captura de tela, que mostra os voos de diversos países do mundo em diferentes escalas. Percebam que na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, existe uma quantidade muito maior de voos, indo principalmente em direção à Europa Ocidental, que é uma porção da Europa mais desenvolvida, atravessando aí o Oceano Atlântico. Já para a América do Sul, por exemplo, a quantidade de voos é muito menor. Se nós pegarmos o continente africano, essa quantidade de voos é menor ainda. Então, isso aí está relacionado à questão do desenvolvimento dos meios de transporte e também de comunicação. E o processo de globalização ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo que as nações mais ricas são as mais beneficiadas por esse processo. De modo geral, os países desenvolvidos participam mais intensamente do comércio mundial, enquanto os países menos desenvolvidos têm participação menor nas importações e nas exportações. Isso é possível você observar por esse mapa aqui. Um país desenvolvido ele tem maior quantidade de transporte e, consequentemente, maior comércio mundial. Bom, eu coloquei aqui para vocês um mapa mostrando esse comércio mundial. Ele está em espanhol, mas a gente consegue compreender o objetivo desse mapa. Eu tenho aqui as cores em vários tons de verde, que quanto mais escura essa cor, maior é a renda daquele país, a renda média daquele país. E quanto mais intensa for a cor da seta, quanto mais escura for a seta, maior é o fluxo de mercadorias, de comércio de mercadorias entre esses países, e quanto mais clara for essa seta, menor é esse comércio de mercadorias. Então, vamos pegar, por exemplo, os países da América do Norte, principalmente aqui os Estados Unidos. O comércio com a Europa é bem intenso, também o comércio com a Ásia, principalmente com a China, também é bem intenso. Daqui da China saem vários produtos em direção aos Estados Unidos. E também os produtos dos Estados Unidos eles vão em direção à China e aos demais países da Ásia. Se eu comparar, por exemplo, o comércio com os países da América do Sul, percebam que esse comércio é muito menos intenso. Saem daqui para o Brasil e chegando aqui também dessa porção da América até a América do Norte. Podemos perceber também que o continente africano ele tem uma menor renda, as cores, os tons de verde são muito mais claros, mas também tem um menor comércio internacional. Existe comércio sim entre o Brasil e a África, o continente africano, mas isso aí é muito menos intenso se comparado aos países desenvolvidos. E as novas tecnologias, elas adquiriram um papel fundamental não só nas relações entre as pessoas, mas também na produção de conhecimento. E sabemos que um país desenvolvido investe muito mais em tecnologia que um país em desenvolvimento. Vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu tenho uma foto de uma área rural bastante mecanizada em um país desenvolvido. Em países como os Estados Unidos e os países da União Europeia, existe uma produção agrícola muito maior se comparada
aos países em desenvolvimento. Por quê? Eles investem bastante em tecnologia, mas essa tecnologia não está somente no espaço rural, está também no espaço urbano. Eu coloquei para vocês aqui exemplo de uma foto no Japão, onde há a produção de robôs industriais que são fornecidos a diversos países do mundo. Então, novos ramos da ciência foram se desenvolvendo, como a robótica, como a biotecnologia, como a microinformática. Ou seja, o conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ser determinantes nesse mundo globalizado. E a inovação tecnológica, como nós vimos, atinge principalmente e muito mais de forma intensa os países desenvolvidos. Então, podemos concluir diante disso que a globalização ela apresenta uma consequência favorável, que é o aumento desse setor produtivo, e uma consequência não tão favorável, que é o próprio desemprego. Porque quando você coloca uma máquina substituindo um homem, um robô substituindo o ser humano numa fábrica, você tem um aumento considerável no nível de desemprego daquele país. Seguindo aí o seu livro de geografia, na página 49, é falado sobre a divisão internacional do trabalho, essa nova DIT. Mas o que é a DIT? A DIT, pessoal, refere-se à distribuição de papéis que os países exercem frente à nova ordem econômica mundial. Vamos observar esse esquema que eu coloquei para vocês aqui, que corresponde à DIT na fase do capitalismo financeiro, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos a DIT clássica, um grupo de países que é os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos não industrializados. Percebam o comércio entre eles. Os países desenvolvidos, eles fornecem produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos aos países subdesenvolvidos não industrializados. E esses, por sua vez, fornecem produtos agrícolas, minerais e fósseis aos países desenvolvidos. Isso na DIT clássica. Na nova DIT, que surgiu aí mais recentemente, nesse processo de globalização, os países subdesenvolvidos passaram também a exportar produtos industrializados na forma de capitais, juros, royalties e também lucros. E os países desenvolvidos passam a exportar produtos industrializados com uma tecnologia ainda superior, além dos capitais, nas formas de empréstimos, investimentos, produtos e especulativos e também a tecnologia. Em 1930, países como Brasil e México e a própria Argentina passaram por um intenso processo de industrialização. Então, entrou justamente nessa fase aqui da nova DIT. E essa industrialização ela se deu por meio da substituição da importação. Após o término da Segunda Guerra Mundial, muitas empresas multinacionais dos Estados Unidos e da Europa descentralizaram suas atividades, abrindo unidades produtivas em outros países do mundo, principalmente em países em desenvolvimento. E alguns fatores contribuíram para isso. Por exemplo, eu tenho aqui essa dispersão espacial da indústria. Que fatores são esses? Que fatores favoreceram essa dispersão da indústria pelo mundo? Primeiro, incentivo fiscal, ou seja, países como o Brasil, México e a Argentina oferecem esse incentivo com baixas taxas e baixos impostos. A mão de obra nesses países é muito mais barata. Eles também oferecem uma infraestrutura para produção e para exportação, por exemplo, infraestrutura de transporte, infraestrutura na própria produção, com energia. Eles têm acesso direto à matéria-prima daquele país que está disponível ali para eles. Isso tudo faz com que haja uma redução nos custos de produção e no preço final do produto. Então, isso é interessante para os países desenvolvidos colocarem as suas fábricas em países em desenvolvimentos emergentes, que é o caso aí do Brasil, da Argentina, do México e dos tigres asiáticos, que nós vamos falar logo adiante. Bom, eu coloquei para vocês aqui um esquema
da fabricação de um avião e de um carro. O caso do carro é um esquema bem criado mesmo, não é um esquema real. Na fabricação do carro, nós temos as peças desse automóvel fabricadas em várias partes do mundo. Por exemplo, o Japão fabrica os eixos, a Taiwan a parte elétrica, a Espanha os mostradores, o Brasil o freio traseiro e assim por diante. E o Brasil e a Argentina, eles fazem a montagem desse produto. Só que para fazer a montagem desse carro, desse produto final, as peças têm que se encaixar, porque senão o carro não funciona. Então, essas empresas, ao longo do seu processo produtivo, que está espalhado entre vários países do mundo, elas têm que se comunicar. Senão o carro não vai funcionar, não vai haver uma montagem perfeita. Da mesma forma, eu coloquei para vocês aqui uma situação mais real de um avião, que é o Boeing 787. Mais de 70% das peças desse Boeing são produzidas fora dos Estados Unidos, por empresas de 8 países, entre as quais nós temos o próprio Japão, a Inglaterra, a Itália, cada país aqui destacado com uma corzinha. Os Estados Unidos produzem essas peças que estão com a cor laranja, a Itália com a cor amarela, a França com a cor laranja um pouquinho mais escura, a Austrália com a cor rosa e assim por diante. Então, essas peças elas têm que se encaixar. Então, um país ele faz essa montagem, né, dessas peças do avião para que ele funcione de forma perfeita e não venha a cair. Então, as empresas estão cada vez mais conectadas através dos meios de comunicação, principalmente a internet. Por outro lado, nós temos que ter um transporte bem desenvolvido, porque as mercadorias têm que chegar até aqueles países que montam os seus produtos. Bom, continuando aí no livro de vocês de geografia, ele fala a respeito dos tigres asiáticos. No final dos anos 70, o toyotismo foi implantado em países chamados tigres asiáticos, que de início eram apenas 4: Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Tigre asiático é o nome dado a países ou territórios do continente asiático que cresceram, impulsionados pelas exportações e pela rápida industrialização. Então, com o intuito de expandir suas fronteiras econômicas e ampliar sua produção, o Japão ele passou a construir e operar unidades industriais nesses países. Lembra o exemplo? Por quê? Porque esses países ofereciam e oferecem ainda vantagens competitivas para que o produto final fique mais barato. Mas esse assunto, a respeito dos tigres asiáticos, é um assunto lá no 9º ano. Então, nesse mesmo período que os tigres asiáticos se desenvolveram com o apoio aí do Japão, houve um crescimento da China. A China passou por um intenso processo de modernização e abertura econômica após o final da década de 70. E nós percebemos que hoje a China é uma grande potência econômica, na verdade, a segunda maior potência do mundo. E houve um crescimento significativo desse país, principalmente após os anos 2000. E junto com os Estados Unidos, esse país possui os maiores volumes de importação e exportação de produtos agrícolas e industrializados do mundo. Eu coloquei para vocês aqui uma imagem nessa tela mostrando uma fábrica de iPhone em uma cidade do norte da China. Então, essa fábrica, cuja tecnologia é estadunidense, a sede está nos Estados Unidos, mas a fábrica está na China, que oferece aquelas vantagens competitivas que nós já falamos aqui em outro slide. Bom, continuando aí, no seu livro de geografia, ainda na página 50, ele coloca aí um mapa mundi, mostrando a localização da sede das 500 maiores empresas no mundo e multinacionais no mundo. Então, percebam nesse mapa do seu livro que as maiores empresas estão justamente em países mais desenvolvidos, com destaque aqui para o próprio Estados Unidos. Também existe um grande número de empresas multinacionais nos países da Europa Ocidental
e também nos países que eu falei com vocês, conhecidos como tigres asiáticos, no qual está a própria Tailândia, é um novo tigre asiático, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Indonésia, Coreia do Sul, são chamados aí os tigres asiáticos. Então, esses países eles acabam recebendo essas empresas e a sede dessas empresas que se destacam aí na economia mundial, nessa era globalizada. O Brasil ele está aqui com uma menor quantidade de empresas multinacionais, a sede no Brasil. A África do Sul está um pouquinho menos que o Brasil. Enfim, então isso mostra a realidade das grandes empresas multinacionais espalhadas aí pelo mundo. Bom, apesar desse grande desenvolvimento econômico que nós temos uma desigualdade entre os países, uma desigualdade tecnológica entre países. As empresas dos países desenvolvidos, elas detêm os direitos de uso de tecnologia, as patentes de medicamento, as licenças de programas de computador. Por exemplo, se você está usando o seu computador agora, você talvez esteja usando o Windows. Quem ganha com isso? Quando você compra um programa como esse, o direito de uso desse programa, são as empresas instaladas em países desenvolvidos. O Windows é a Microsoft é uma grande empresa que possui uma tecnologia estadunidense. Se você utiliza aí o seu telefone celular, por exemplo, da Apple, essa tecnologia também é estadunidense. Então, você comprou essa mercadoria e quem ganha com isso são os países desenvolvidos que têm a sede dessas grandes empresas ligadas à tecnologia. E essas grandes empresas, elas geram grande receita para esses países. E cada dia mais, essas empresas com destaque no mundo, elas estão dispostas a usar uma marca ou um personagem conhecido para alavancar as suas vendas, para aumentar as suas vendas. Por exemplo, as empresas usam a marca da Walt Disney, de um personagem da Disney, para aumentar a sua venda. Nós estamos à época aí chegando a Páscoa, nós temos aqui no Espírito Santo a fábrica da Garoto. Nós sabemos que muitos chocolates, muitos ovos de Páscoa são vendidos, eles colocam um brinquedinho dentro do ovo de Páscoa. E esse brinquedinho normalmente é de um produto de uma empresa famosa, de uma empresa conhecida, que está no auge aí. Então, a Garoto, ela paga pelo uso daquela marca, daquele produto que está ali dentro daquele ovo de Páscoa dela. A Nike hoje é considerada uma empresa das mais valiosas do mundo, essa marca Nike. Está muito aí divulgada nas camisas dos jogadores de futebol do mundo, enfim. Mas, por outro lado, nós temos um grande problema em relação a isso. Por quê? Nem todo mundo tem acesso às novas tecnologias. Existem países menos desenvolvidos, que a maioria está no continente africano, alguns aí na Ásia e outros na América Latina, que não pode pagar os royalties e ficam sem acesso às tecnologias de ponta. Eu coloquei para vocês aqui uma imagem de uma adolescente com o uso de um telefone, um aparelho de alta tecnologia, possivelmente fabricado aí no próprio Estados Unidos. E do outro lado nós temos duas crianças com um prato de comida vazio, mostrando que apesar de uma pequena parte do mundo ter acesso a essa tecnologia bastante desenvolvida, enfim, a outra parte não tem acesso, por exemplo, ao mínimo de comida necessário à sua existência. Então, você tem uma desigualdade em relação à tecnologia e no acesso à informação, aos meios de comunicação, aos meios de transporte entre os países e entre as pessoas localizadas nesses países. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula. Qualquer dúvida, por favor, postar no fórum de dúvidas da segunda semana ou então mandar mensagem diretamente aos professores de geografia de vocês. Um forte abraço e até a próxima.